Menina humilde trabalha em escritório, mas o rico se surpreende ao descobrir seu segredo. Ana sempre sonhou em algo grande, mas a realidade a puxava para baixo. Acordava cedo todos os dias e, no caminho para o luxuoso escritório, no centro da cidade, passava pelas ruas repletas de vitrines brilhantes, onde roupas caras pareciam gritar por atenção. Com seu uniforme simples, sentia-se como uma sombra entre aqueles que vestiam os últimos gritos da moda. Ela era apenas uma faxineira, sempre invisível, movendo-se entre mesas polidas e cadeiras de couro que brilhavam sob a luz intensa do office. Era uma manhã como outra qualquer. O cheiro de café fresco preenchia o ar e o som dos cliques dos teclados ecoava em seu ouvido, quando, ao limpar a sala do carismático diretor executivo Marcos, um objeto familiar chamou sua atenção. Era um antigo álbum de fotos, abandonado em uma prateleira alta, empoeirado e coberto de um mistério. O coração de Ana disparou. O que poderia haver ali? Com um misto de curiosidade e velocidade, Ana puxou o álbum. A capa estava desgastada, mas quando ela abriu, imagens de um passado esquecida a aguardavam. Uma criança sorridente, brincando em um campo, cercada por uma família que parecia semelhante à dela. O choque a atingiu como uma onda. Ali estavam as mesmas expressões, os mesmos olhares esperançosos. Quem era aquela criança? E mais importante, quem era Marcos? O homem que parecia ter tudo, mas que também tinha um passado tão ligado ao dela. Enquanto folheava as páginas, imagens se desenrolavam. Festas de aniversário, passeios em parques, um piquenique ao sol, o colar de flores na cabeça de uma menina sorriam para Ana como uma lembrança. Havia algo nas fotografias que apregoava tristeza e alegria na mesma medida. A conexão a invadia, ambos cresceram em meios humildes, lutando por reconhecimento. Mas qual havia sido o destino de Marcos? Com essa ideia fervilhando em sua mente, Ana começou a investigar cada fragmento de informação que conseguia. Conversas nos corredores, sussurros de colegas, pequenos detalhes que poderiam levar a uma história mais profunda. Porém, a cada passo que dava, sentia o peso dos olhares. A sócia ambiciosa de Marcos, Eliane, como uma sombra, observava intrigada. Ciladas escondidas atrás dos sorrisos generosos. E Ana, com suas descobertas, tornava-se mais do que uma simples faxineira. Ela estava desenterrando verdades que poderiam abalar não apenas a carreira de Marcos, mas toda a estrutura imponente da empresa. Certa noite, envolvida pela adrenalina da descoberta, Ana decidiu contar a Marcos sobre o que havia encontrado. O olhar dele, entre surpresa e preocupação, fixou-se nela. Você não deveria ter feito isso, ele murmurou, os traços de preocupação rapidamente se destacando em seu rosto. O que mais ele escondia? E por que sua relação com o passado parecia mais complicada do que quaisquer outras que ela já conhecesse? Ana sentiu um nó na garganta. O mundo luxuoso ao seu redor, que sempre pareceram ser uma muralha, agora parecia uma armadilha. Ela estava prestes a mergulhar em um turbilhão de segredos. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana sentiu o peso das palavras de Marcos em seu coração. A expressão preocupada dele a fez hesitar. O mundo ao seu redor parecia desvanecer, cada barulho se tornando um eco distante. O que ele não queria que ela soubesse. A curiosidade a consumia, mas um medo profundo fazia seus joelhos tremerem. Marcos se levantou, fechando o álbum com um estalo. Nós precisamos conversar, disse ele, seu tom grave. Mas antes que pudesse se mover, a porta do escritório se abriu abruptamente. Era Eliane, a sócia de Marcos, e seu olhar estava carregado de um aviso. Marcos, precisamos ir, agora! É uma emergência! O coração de Ana disparou. A tensão no ar era palpável. Eliane olhou para ela, um misto de desdém e desprezo em seu olhar. Você não deveria estar aqui! Ela disparou com uma voz cortante. Marcos esqueceu de se apresentar a ela. Agora, a situação parecia mais tensa, quase hostil. Que tipo de emergência? Marcos perguntou, mas Eliane apenas o puxou pela mão. Ana sentiu um frio na espinha. Algo estava muito errado. A pressa de Eliane despertava sua intuição de que algo maior se desenrolava. No momento em que eles saíram, Ana se virou para observar a porta, mas a curiosidade a levou a seguir um pouco, esgueirando-se pela sala. Quando um barulho estrondoso irrompeu do corredor. Gritos! O som de vidro quebrando. O ambiente começou a se encher de vozes em pânico. Ana não conseguia acreditar no que via. Funcionários estavam reunidos perto da entrada principal. Uma multidão se aglomerava. E então, uma figura conhecida entrou correndo na sala. Era Roberto, o segurança do edifício, com a face pálida e repleta de desespero. Não estão dizendo a verdade. O prédio está pegando fogo. O caos se instalou. As pessoas começaram a gritar e a correr. Ana ficou paralisada. A adrenalina correndo por seu corpo. Nesse momento de confusão, a única coisa que passou pela cabeça dela foi Marcos. Onde ele estava? Com um impulso, ela decidiu correr na direção oposta ao barulho. Sabia que precisava encontrá-lo. Ao se aproximar da sala do diretor, conseguiu avistar Marcos e Eliane, parados em uma conversa rápida. Ele parecia angustiado, com as mãos na cabeça, enquanto Eliane gesticulava freneticamente. Mas o que mais chamou a atenção de Ana foi o brilho de algo na mão de Eliane, um colar, idêntico ao que ela havia visto nas fotos do álbum. Ana hesitou. O colar era uma peça central nas fotografias, um símbolo de algo que unia suas histórias. Mas como isso estava nas mãos de Eliane? Qual era a verdadeira conexão entre eles? A confusão tomou conta dela, um turbilhão de perguntas. Mas então o chão tremeu. Um grito ecoou pelo corredor e Ana teve certeza de que algo muito mais sombrio estava acontecendo. O desespero tomou conta. Marcos! Ela gritou, enquanto as chamas começaram a aparecer nas extremidades da visão. Ele virou-se, olhou para ela com olhos arregalados, e por um breve instante parecia que tudo parou. Os olhos de Eliane brilhavam com uma intensidade fria, como se soubesse algo terrível, algo que Ana ainda não conseguia entender. Alguma conexão havia entre elas, Marcos, Ana e Eliane. Segredos enterrados nas chamas do passado, que agora começavam a ressurgir com força total. No meio da confusão,
Ana se preparou para o pior. Com o coração batendo acelerado, ela se lançou na direção de Marcos e Eliane, determinados a descobrir a verdade escondida atrás do colar. Do foco e do que estava prestes a se revelar, a última imagem que viu foi o olhar de Eliane, pleno de satisfação maligna, cheirando a fumaça e destruição. O nó na garganta se tornou um peso insuportável. E Ana pediu para que tudo fosse diferente, enquanto a fumaça começava a envolvê-los. E assim, enquanto o calor das chamas se aproximava, Ana soube que essa história ainda estava longe de acabar. O maior mistério estava prestes a ser revelado. As chamas dançavam, e a fumaça começava a cobrir tudo como um manto de terror. Ana sentiu o calor ardente das labaredas no seu rosto enquanto corria, seu coração batendo como um tambor dentro do peito. Marcos! Ela gritou de novo, mas a voz dele foi envolta em gritos e desespero. Ela viu Marcos virando-se a Eliane, os olhos arregalados de pavor. O colar reluzia nas mãos dela, sequestrando a atenção de Ana. É como se não apenas o colar, mas a própria vida de Marcos estivesse entre as chamas daquele objeto. O que você está escondendo? Pensou Ana, obra da confusão e da adrenalina. Mas então, a terra sob eles tremeu. Um estrondo violento interrompeu os seus pensamentos. A parede à esquerda de Marcos e Eliane cedeu. E uma onda de fumaça escura invadiu o escritório. Envolvente, sufocante. Ana saltou para eles, seu instinto gritando para puxá-los para longe da destruição. Vem, ela gritou. Mas foi só um sopro perdido no caos. Eliane empurrou Marcos para trás. Um sorriso que lembrava mais um grito de despedida. Você nunca vai entender, Marcos, ela disse, a voz se espalhando pela fumaça, quase maquiavélica. Então, em um movimento rápido, ela virou-se para Ana. E você? Puda! Precisa sair agora! Ana ficou paralisada, capturada por aquele olhar afiado. De repente, a peça do quebra-cabeça fez sentido. O colar era mais do que uma recordação. Ele era um símbolo, um talismã que continha um segredo que Eliane protegera a todo custo. Deixe-o em paz! Gritou Ana, como se suas palavras pudessem romper o fardo que ligava os dois. Uma nova explosão irrompeu, detrás dela, sacudindo a estrutura do edifício. Estilhaços de vidro voaron y Ana se lanzó para o lado, arrastrando Marcos junto. Mas el olhar de Eliane no abandonó el rostro de Marcos. ¡Fuera, coquera! Ella gritó, como si tuviese montado un plano engañosamente perfecto. Eliane deslizó pelo espacio, desapareciendo en medio a la multitud caótica. Marcos, ainda aturdido, finalmente retornó a realidad con una mistura de gratitud y confusión. ¿O qué está aconteciendo? Perguntó, a voz trémula. Ana respiró fundo, a fumaça ardendo en sus pulmones. O colar, o qué él significa, y quién es Eliane realmente. Antes que ella pudiese responder, a sala tremió nuevamente. El piso sobre ellos fue instable, y una parte del techo desabó, forzando moverse. Ana tomó la mano de Marcos, puxándolo para la salida. Mas ele hesitou, ainda com o olhar vazio. Eu não posso simplesmente ir. O que ela está escondendo é maior do que nós dois. Ele murmurou, como se estivesse se convencendo de algo terrível. E se ela souber algo que você não sabe? Ana disparou. A sua intuição disparou. E de repente, uma ideia assustadora passou por sua mente. Marcos! Você pode estar em perigo. O que mais ela não te contou?
Ele a fixou com os olhos arregalados, um pedaço de verdade começando a surgir entre a fumaça. O pano de fundo do escritório agora era uma cena de inferno. E no meio desse caos, Ana sentiu uma energia nova surgindo. Ela não era apenas uma faxineira mais. Ela era a peça-chave que poderia mudar tudo. Mas antes que pudessem dar um passo adiante, uma voz ecoou-as. Suas costas cortante como vidro quebrado. Vocês acham que podem escapar assim tão fácil? Disse Eliane, reaparecendo do nada, coberta de cinzas e com uma expressão que misturava fúria e satisfação. Ana percebeu que a situação tinha se transformado em algo muito maior. As revelações estavam apenas começando e o passado que todos queriam enterrar estava prestes a ressurgir com força. As chamas começaram a cercá-los novamente e Ana, segurando a mão de Marcos, sabia que o verdadeiro confronto estava apenas começando e que estavam prestes a descobrir mudaria tudo. Segredos, alianças e uma verdade que ninguém poderia imaginar. A fumaça não era apenas uma barreira física, mas um véu que ocultava a verdadeira natureza deles. Precisamos sair agora, decidiu Ana, sentindo que cada segundo contava e que o que estava por vir poderia ser devastador. As chamas dançavam. O fumaça começava a cobrir tudo como um manto de terror. Ana sentiu o calor ardente das labaredas no seu rosto enquanto corria, seu coração batendo como um tambor dentro do peito. Marcos! Ela gritou de novo, mas a voz dele foi envolta em gritos e desespero. Ela viu Marcos virando-se para Eliane, os olhos arregalados de pavor. O colar reluzia nas mãos dela, sequestrando a atenção de Ana. É como se não apenas o colar, mas a própria vida de Marcos estivesse entre as chamas daquele objeto. O que você está escondendo? Pensou Ana, tomada pela confusão e adrenalina. Mas então a terra sob eles tremeu. Um estrondo violento interrompeu seus pensamentos. A parede à esquerda de Marcos e Eliane cedeu e uma onda de fumaça escura invadiu o escritório, sufocante. Ana saltou para eles, seu instinto, gritando para puxá-los para longe da destruição. Vem! Ela gritou, mas foi só um sopro perdido no caos. Eliane empurrou Marcos para trás, um sorriso que lembrava mais um grito de despedida. Você nunca vai entender, Marcos, ela disse, a voz se espalhando pela fumaça, quase maquiavélica. Então, em um movimento rápido, ela virou-se para Ana. E você? Precisa sair agora! Ana ficou paralisada, capturada por aquele olhar afiado. De repente, a peça do quebra-cabeça fez sentido. O colar era mais do que uma recordação. Ele era um símbolo, um talismã que continha um segredo que Eliane protegera a todo custo. Deixe-o em paz! Gritou Ana, como se suas palavras pudessem romper o fardo que ligava os dois. Uma nova explosão irrompeu atrás dela, sacudindo o edifício. Estilhaços de vidro voaram, e Ana se lançou para o lado, arrastando. Marcos junto, mas o olhar de Eliane não abandonou o rosto de Marcos. Eu fiz o que era necessário, ela gritou. Então, como se tivesse montado um plano enganosamente perfeito, Eliane deslizou pelo espaço, desaparecendo na multidão caótica. Marcos, ainda aturdido, finalmente voltou à realidade, olhando para Ana com uma mistura de gratidão e confusão. O que está acontecendo? Perguntou, a voz trêmula. Ana respirou fundo, a fumaça ardendo em seus pulmões. O colar? O que ele significa? E quem é Eliane realmente? Antes que ele pudesse responder, a sala tremeu novamente.
O chão sob eles ficou instável e uma parte do teto desabou, forçando-os a se mover. Ana tomou a mão de Marcos, puxando-o para a saída. Mas ele hesitou, ainda com o olhar vazio. Eu não posso simplesmente ir. O que ela está escondendo é maior do que nós dois. Que ele murmurou, como se estivesse se convencendo de algo terrível. E se ela souber algo que você não sabe? Ana disparou. A sua intuição disparou. E, de repente, uma ideia assustadora passou por sua mente. Marcos, você pode estar em perigo. O que mais ela não te contou? Ele a fixou com os olhos arregalados, um pedaço de verdade começando a surgir entre a fumaça. Um grito ecoou próximo a eles. Mas então o inesperado aconteceu. Uma porta secreta se abriu repentinamente na parede e uma figura faminta por resposta surgiu. É a Clara, a antiga colega de trabalho de Ana. Ela parecia diferente, desgastada e com uma expressão de desespero. Marcos, você precisa saber a verdade. Clara, o que você está fazendo aqui? Ana perguntou, confusa. Enquanto o caos se desenrolava, Clara ergueu a mão e mostrou um documento amarelado, suas mãos tremendo. Eu encontrei isso! Clara se aproximou, com os olhos brilhando de urgência. A verdade sobre Eliane. Faz anos que eu sabia que ela estava escondendo algo, mas pensava que era só uma obsessão. Ela não é quem você pensa que é, Marcos. Ana sentiu um calafrio. O que ela estava prestes a ouvir poderia mudar tudo. Marcos olhou de Clara para Ana, o medo e a necessidade de resposta refletidos em seu rosto. Clara respirou fundo, o cheiro da fumaça fazendo seus olhos lacrimejarem. Eliane não é só uma sócia. Ela é sua irmã. As palavras cortaram o ar pesado. Ana mal podia acreditar. Irmã? Isso mudava tudo. A verdade estava ali, escancarada. Como assim? Antes que alguém pudesse reagir, um novo estrondo veio do corredor. A parede onde Eliane tinha desaparecido desabou, e uma sombra imensa emergiu das sombras, envolta em chamas. O que mais estava prestes a ser revelado? O caos que se seguiu deixou Ana com um nó na garganta e a certeza de que tudo estava prestes a desmoronar novamente. A vida que conheciam, os segredos, as alianças, tudo começava a se desfazer em meio ao calor das chamas. E a única coisa que restava era a pergunta: quem realmente eram uns para os outros? A vida que conheciam, os segredos, as alianças? Tudo começava a se desfazer em meio ao calor das chamas. E a única coisa que restava era a pergunta: quem realmente eram uns para os outros? Ela é sua irmã? Marcos murmurou, a incredulidade estampada em seu rosto. Ana sentiu uma onda de desespero. Como Clara poderia dizer algo tão insano? Mas, naquela confusão, com o prédio pegando fogo, tudo parecia possível. A fumaça tornava o ar denso e pesado, e os ruídos de gritos e caos ao redor subiam em volume. Um grito estalado cortou o ar, e em um instante, a estrutura do edifício pôs-se a ceder. O chão sob eles tremeu novamente. Rápido! Precisamos sair! Ana puxou Marcos, a urgência em sua voz funcionando como um grito de alerta. Mas Clara não se movia. A expressão dela se transformou. A seriedade se desenhando em um desespero palpável. Vocês não entendem! Não podemos sair agora! Ela parecia estar em choque, os olhos arregalados. Eliane não quer que vocês descubram a verdade. O colar, ele não é apenas um símbolo, é um poderoso artefato. O que está em jogo aqui é muito maior do que pensam. Ana trocou olhares. Com Marcos, a tensão entre eles sendo quase tangível. Que artefato! De verdade!
Marcos exigiu, como se as respostas surgissem em meio ao caos. Ela tem um plano que envolve vocês dois. Clara olhou diretamente nos olhos de Marcos, como se tentasse fazer com que ele entendesse. Não é apenas sobre família, é sobre controle. Pessoas poderosas estão envolvidas. As chamas dançavam cada vez mais perto, e a fumaça tornava a visibilidade quase nula. Tudo parecia um pesadelo, e Ana sentiu que seu coração estava prestes a parar. Que você quer dizer com controle? Ela gritou, a urgência asfixiante pressionando seu peito. O colar está ligado a um legado, um que Eliane quer para si. Ela não é a sócia que vocês pensavam. O que ela realmente deseja e com o que tomou para si ainda é tudo. A cada palavra, Clara parecia mais aflita. Nesse exato momento, uma explosão irrompeu atrás delas, jogando todos pro chão. Os estilhaços da parede quebrada voaram por toda parte, lançando cinzas e detritos pelo ar. Ana sentiu um impacto nas costas e gritou, mas ao se erguer, viu Marcos estirado no chão, com expressão de dor no rosto. Marcos, não! Ela correu até ele e, quando se abaixou, uma olhada assustada cruzou o rosto dele. O colar de Eliane ainda estava ali, uma lembrança brilhante em meio à escuridão. E então, algo dentro de Ana se rompeu. Era como um aviso, um eco que ela não compreendia. Vai, Ana, me deixe! Marcos disse, forçando a voz, mas a determinação crescia no peito dela. O que quer que Clara estivesse falando, todos precisavam saber. Eu não posso! Eu não vou te deixar! Ana olhou para Clara, que parecia desesperada, o calor das chamas crescendo em torno delas. Precisamos saber a verdade agora! Ouvindo isso, Clara respirou fundo e, com um olhar de determinação que desafiava as chamas, ela gritou: se vocês saírem, nunca saberão o que está em cena. Eliane, ela não é só uma rival. Ela é uma traidora do nosso. Se tentarem sair, não haverá futuro. Ana e Marcos se entreolharam, a culpa e o medo misturando-se num turbilhão de emoções. Marcos, o que ela quer dizer? A pergunta saía como um sussurro, perdida na confusão. E nesse momento, algo extremamente aterrador aconteceu. As chamas pareceram se separar, criando um caminho para Eliane. Ela avançou, decidida. E então deu um passo à frente e a estrutura à sua volta começou a vibrar. A fumaça formou uma espiral à sua volta e sua figura ganhou uma aura estranha. Eu sou a guardiã do que está perdido e não permitirei que vocês quebrem o ciclo. O estrondo ensurdecedor ecoou enquanto Ana tomava consciência de que tudo estava prestes a mudar. E nesse instante, a verdade total da conexão entre eles começou a se desvendar, revelando um segredo que poderia transformar o que já conheciam em algo ainda mais devastador. Enquanto a fumaça avançava e as chamas se intensificavam, Ana percebeu. Eles não estavam apenas lutando por suas vidas, mas contra algo muito além. Um destino que nunca imaginaram. E com isso, o pandemônio começou a se desenrolar. A vida que conheciam se despedia, mergulhando-os em um abismo de incertezas. Enquanto as chamas refletiam a fragilidade de seus laços e a intensidade do que ainda estava por vir. As chamas dançavam, e a fumaça começava a cobrir tudo como um manto de terror.
Ana sentiu calor nas costas, enquanto Eliane se aproximava com um olhar feroz. Vocês não podem sair daqui! Ela gritou, as palavras ensopadas em uma raiva gelada. O ambiente estava carregado de desespero, e Ana sentia seu coração acelerar. Marcos a puxou mais perto. A tensão entre eles subia como as chamas ao redor. Por que você está fazendo isso, Eliane? Ana perguntou, a voz trêmula. O colar brilhava, e uma nova onda de medo a encurralava. Era como se toda a verdade estivesse escondida ali, naquele objeto reluzente. Porque tudo parte do plano, Ana. O colar é apenas o começo. Eliane parecia quase ofuscada pela adrenalina. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. E então, algo estourou, como se o tempo tivesse desacelerado. Antes que pudessem compreender, a estrutura do edifício estremeceu mais uma vez, e tudo começou a desabar. Mas não era só o prédio. Era como se a história deles estivesse se desfazendo na sua frente. Uma explosão ensurdecedora, uma parede rachou ao meio, revelando uma passagem secreta nos escombros. Ana e Marcos trocaram o olhar, mas Eliane começou a andar em direção à passagem. Uma decisão se formou em seu olhar. Vocês não podem saber o que está do outro lado. Eu não deixarei que descubram a verdade. Então, o que você pretende fazer? Ana gritou, o medo agudo em sua voz. Nos deixar aqui para morrer? Se for preciso! Eliane estava quase ofegante, os olhos dela brilhando com uma intensidade que assustava. Mas, ao mesmo tempo, um tremor nas mãos entregava a pressão a que estava submetida. Apenas um instante depois, entre o caos, ela começou a se afastar, como se estivesse fugindo de algo sombrio. Enquanto isso, na passagem, Clara gritou, preciso que vocês entendam, o colar é uma porta! Uma porta? O que aquilo significava? O que mais poderia haver por trás de tudo isso? Ana olhou para Marcos e... ele parecia mais perdido a cada segundo. A correria ao redor deles parecia ceder e a atenção se concentrava no conflito explícito entre Eliane e o que estava à espera do outro lado. E de repente, um grito explode, ecoando pela sala. Era um som familiar. Então, um rosto familiar se delineou entre a poeira. Era Vitor, o pai de Ana, que se aproximava com uma expressão de desespero. O tempo parou. Ana, o que você está fazendo aqui? Sua voz estava carregada de pânico e a confusão tomou conta. Pai, o que você está fazendo aqui? A respiração dela se acelerou ao encarar a situação caótica. O que eles teriam a ver com tudo isso? É uma armadilha. Eliane não é quem você pensa. Ela tem um plano, Vitor falou. E mais do que nunca, a verdade parecia escorregar entre seus dedos. Ela não é apenas sua sócia. Ela é... Mas não conseguiu terminar a frase. Um novo tremor bateu nas paredes e um pedaço do teto desabou, cortando. Ana gritou e um grito de dor e fúria irrompeu de Marcos. Eliane, diante do cenário aterrorizante, mas ainda insistente, gritou: vocês não sabem de nada. O que está em jogo é muito maior que todos nós. Ana sentiu um aperto no coração. Era isso que ela tinha medo. O que se escondia sob a pele dessa mulher não era só uma luta de poder, mas algo muito mais sinistro. E em um segundo que parecia infinito, o pai dela a olhou nos olhos, e a expressão dele parecia uma premonição.
Ela é sua mãe, Ana! Vitor gritou, as palavras cortando o ar com uma intensidade que a fez vacilar. A revelação atingiu Ana como um golpe. Os laços familiares, os segredos enterrados, tudo se misturava em uma noite de caos e confusão. A fumaça encobria mais do que os escombros. Eliane é sua mãe? O mundo de Ana desabou. O que estava acontecendo? Todos esses anos e nenhuma pista sequer. Ela se virou para Eliane, que observava com um sorriso sombrio. No final, não existe como escapar da verdade. Eliane murmurou, e a certeza dessas palavras ecoou no coração de Ana. Com um último grito, Ana sentiu uma onda de dor e desespero. Todo o cenário que estavam vivendo pegava fogo. E enquanto a passagem secreta começava a se fechar, ela se perguntou se tudo isso, cada verdade, cada revelação, havia sido orquestrado desde o começo. Mas o que de fato estavam prestes a descobrir? As chamas cresciam e Ana percebeu que a história só estava começando a se desenrolar. Afinal, como você lida com segredos tão profundos que podem destruir tudo o que você ama? Enquanto o calor aumentava, a única coisa que restava era um caminho de incertezas. E Ana, a cada instante, se perguntava: quem realmente era Eliane? E o que mais estava escondido sob a superfície das chamas? As chamas dançavam, e a fumaça começava a cobrir tudo, como um manto de terror. Ana sentiu o calor nas costas, enquanto Eliane se aproximava com um olhar feroz. Vocês não podem sair daqui! Ela gritou, as palavras ensopadas em uma raiva gelada. O ambiente estava carregado de desespero, e Ana sentia seu coração acelerar. Marcos a puxou mais perto. A tensão entre eles subia como as chamas ao redor. Por que você está fazendo isso, Eliane? Ana perguntou, a voz trêmula. O colar brilhava e uma nova onda de medo encurralava. Era como se toda a verdade estivesse escondida ali, naquele objeto reluzente. Porque é tudo parte do plano, Ana. O colar é apenas o começo. Eliane parecia quase ofuscada pela adrenalina. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. E então, algo estourou, como se o tempo tivesse desacelerado. Antes que pudessem compreender. A estrutura do edifício estremeceu mais uma vez, e tudo começou a desabar. Mas não era só o prédio. Era como se a história deles estivesse se desfazendo na sua frente. Com uma explosão ensurdecedora, uma parede rachou ao meio, revelando uma passagem secreta nos escombros. Ana e Marcos trocaram um olhar, mas Eliane começou a andar em direção à passagem. Uma decisão se formou em seu olhar. Vocês não podem saber o que está do outro lado. Eu não deixarei que descubram a verdade. Então o que você pretende fazer? Ana gritou, o medo agudo em sua voz. Nos deixar aqui para morrer? Se for preciso, Eliane estava quase ofegante, os olhos dela brilhando com uma intensidade que assustava. Mas ao mesmo tempo, um tremor nas mãos entregava a pressão a que estava submetida. Apenas um instante depois, entre o caos, ela começou a se afastar, como se estivesse fugindo de um algo sombrio. Enquanto isso, na passagem, Clara gritou: preciso que vocês entendam, o colar é uma porta. Uma porta? O que aquilo significava? O que mais poderia haver por trás de tudo isso? Ana olhou para Marcos e ele parecia mais perdido a cada segundo. A correria ao redor deles parecia ceder. E a atenção se concentrava no conflito explícito entre Eliane e o que estava à espera do outro lado. E de repente, um grito explode, ecoando pela sala. Era um som familiar. Então um rosto familiar se delineou entre a poeira. Era Vitor, o pai de Ana, que se aproximava com uma expressão de desespero. O tempo parou. Ana, o que você está fazendo aqui?
Sua voz estava carregada de pânico e a confusão tomou conta. Pai, o que você está fazendo aqui? A respiração dela se acelerou ao encarar a situação caótica. O que ele teria a ver com tudo isso? É uma armadilha. Eliane não é quem você pensa. Ela tem um plano. Vitor falou, e mais do que nunca, a verdade parecia escorregar entre seus dedos. Ela não é. Apenas sua sócia. Ela é. Mas não conseguiu terminar a frase. Um novo tremor bateu nas paredes e um pedaço do teto desabou, cortando-o. Ana gritou, e um grito de dor e fúria irrompeu de Marcos. Eliane, diante do cenário aterrorizante, mas ainda insistente, gritou: Vocês não sabem de nada! O que está em jogo é muito maior que todos nós. Ana sentiu um aperto no coração. Era isso que ela tinha medo. O que se escondia sob a pele dessa mulher não era só uma luta de poder, mas algo muito mais sinistro. E em um segundo que parecia infinito, o pai dela a olhou nos olhos, e a expressão dele parecia uma premonição. Ela é sua mãe, Ana! Vitor gritou, as palavras cortando o ar com uma intensidade que a fez vacilar. A revelação atingiu Ana como um golpe. Os laços familiares, os segredos enterrados, tudo se misturava em uma noite de caos e confusão. A fumaça encobria mais do que os escombros. Eliane é sua mãe? O mundo de Ana desabou. O que estava acontecendo? Todos esses anos e nenhuma pista sequer? Ela se virou para Eliane, que observava com um sorriso sombrio. No final, não existe como escapar da verdade, Eliane murmurou. E a certeza dessas palavras ecoou no coração de Ana. Com um último grito, Ana sentiu uma onda de dor e desespero. Todo o cenário que estavam vivendo pegava fogo. E enquanto a passagem secreta começava a se fechar, ela se perguntou se tudo isso, cada verdade, cada revelação havia sido orquestrado desde o começo. Mas o que de fato estavam prestes a descobrir? As chamas cresciam e Ana percebeu que a história só estava começando a se desenrolar. Afinal, como você lida com segredos tão profundos que podem destruir tudo o que você ama? Enquanto o calor aumentava, a única coisa que restava era um caminho de incertezas. E Ana, a cada instante, se perguntava: quem realmente era Eliane? E o que mais estava escondido sob a superfície das chamas? Então, do nada, a passagem atrás de Eliane começou a brilhar intensamente. Era um brilho dourado, quase como se estivesse chamando-os, revelando algo que estava escondido no fundo do passado. E justo nesse instante, o chão sob todos começaram a desmoronar. Ana e Marcos tentaram se segurar, mas foram empurrados pra cá e pra lá, perdendo de vista Eliane e Clara, em meio ao caos que se desenrolava. Não! O colar! Ana gritou, mas a figura de sua mãe já estava se esvanecendo na tempestade de fumaça e cacos de parede. O colar pulsava na luz dourada. E então, em um movimento abrupto, uma onda de energia os atingiu, mais forte que qualquer coisa que já sentiram. Uma nova força parecia emanar do colar e atravessar suas almas. Não era apenas medo que eles sentiam, mas um chamado profundo para algo maior, algo que poderia mudar tudo para sempre. Nesse momento de pura confusão, percebeu que das sombras uma figura se ergueu. Era Eliane, mas não na forma ameaçadora que havia apresentado antes. Ela estava diferente, com uma expressão de redenção no rosto. Com uma mão estendida em direção ao colar, ela gritou: só assim podemos impedir o que veio a seguir. E nesse grito,
Enquanto tudo se contorcia ao redor, Ana sentiu que o destino que havia traçado para si mesma estava sobre a mesa. Poderia segui-lo ou poderia deixar tudo para trás. As chamas ameaçavam os laços que se formavam. E a única certeza que tinha era de que a verdade estava prestes a ser revelada de uma maneira que nunca esperaria. As chamas dançavam e a fumaça começava a cobrir tudo como um manto de terror. Ana sentiu o calor nas costas, enquanto Eliane se aproximava com um olhar feroz. "Vocês não podem sair daqui!" Ela gritou, as palavras ensopadas em uma raiva gelada. O ambiente estava carregado de desespero, e Ana sentia seu coração acelerar. Marcos a puxou mais perto, a tensão entre eles subia como as chamas ao redor. "Por que você está fazendo isso, Eliane?" Ana perguntou, a voz trêmula. O colar brilhava, e uma nova onda de medo a encurralava. Era como se toda a verdade estivesse escondida ali, naquele objeto reluzente. Porque é tudo parte do plano, Ana. O colar é apenas o começo. Eliane parecia quase ofuscada pela adrenalina. "Vocês não têm ideia do que estão enfrentando." E então algo estourou, como se o tempo tivesse desacelerado. Antes que pudessem compreender, a estrutura do edifício estremeceu mais uma vez. E tudo começou a desabar. Mas não era só o prédio. Era como se a história deles estivesse se desfazendo na sua frente. Com uma explosão ensurdecedora, uma parede rachou ao meio, revelando uma passagem secreta nos escombros. Ana e Marcos trocaram um olhar, mas Eliane começou a andar em direção à passagem. Uma decisão se formou em seu olhar. "Vocês não podem saber o que está do outro lado. Eu não deixarei que descubram a verdade." "Então, o que você pretende fazer?" Ana gritou, o medo agudo em sua voz. "Nos deixar aqui para morrer? Se for preciso!" Eliane estava quase ofegante, os olhos dela brilhando com uma intensidade que assustava, mas, ao mesmo tempo, um tremor nas mãos entregava a pressão a que estava submetida. Apenas um instante depois, entre o caos, ela começou a se afastar, como se estivesse fugindo de um algo sombrio. Enquanto isso, na passagem, Clara gritou: "Preciso que vocês entendam. O colar é uma porta!" Uma porta? O que aquilo significava? O que mais poderia haver por trás de tudo isso? Ana olhou para Marcos e ele parecia mais perdido a cada segundo. A correria ao redor deles parecia ceder e a atenção se concentrava no conflito explícito entre Eliane e o quê? Estava à espera do outro lado. E, de repente, o grito explode ecoando pela sala. Era um som familiar. Então, um rosto familiar se delineou entre a poeira. Era Vitor, o pai de Ana, que se aproximava com uma expressão de desespero. O tempo parou. "Ana, o que você está fazendo aqui?" Sua voz estava carregada de pânico. E a confusão tomou conta. "Pai, o que você está fazendo aqui?" A respiração dela se acelerou ao encarar a situação caótica. O que ele teria a ver com tudo isso? "É uma armadilha! Eliane não é quem você pensa! Ela tem um plano!" Vitor falou, e mais do que nunca, a verdade parecia escorregar entre seus dedos. "Ela não é apenas sua sócia. Ela é..." Mas não conseguiu terminar a frase. Um novo tremor bateu nas paredes e um pedaço do teto desabou, cortando. Ana gritou e um grito de dor e fúria irrompeu de Marcos.
Eliane, diante do cenário aterrorizante, mas ainda insistente, gritou: "Vocês não sabem de nada! O que está em jogo é muito maior que todos nós!" Ana sentiu um aperto no coração. Era isso que ela tinha medo. O que se escondia sob a pele dessa mulher não era só uma luta de poder, mas algo muito mais sinistro. E em segundo que parecia infinito, o pai dela olhou nos olhos. E a expressão dele parecia uma premonição. "Ela é sua mãe, Ana!" Vitor gritou, as palavras cortando o ar com uma intensidade que a fez vacilar. A revelação atingiu Ana como um golpe. Os laços familiares, os segredos enterrados, tudo se misturava em uma noite de caos e confusão. A fumaça encobria mais do que os escombros. "Eliane é sua mãe?" O mundo de Ana desabou. O que estava acontecendo? Todos esses anos e nenhuma pista sequer. Ela se virou para Eliane, que observava com um sorriso sombrio. "No final, não existe como escapar da verdade", Eliane murmurou. E a certeza dessas palavras ecoou no coração de Ana. Com um último grito, Ana sentiu uma onda de dor e desespero. Todo o cenário que estavam vivendo pegava fogo. E, enquanto a passagem secreta começava a se fechar, ela se perguntou se tudo isso, cada verdade, cada revelação, havia sido orquestrado desde o começo. Mas o que de fato estavam prestes a descobrir? As chamas cresciam e Ana percebeu que a história só estava começando a se desenrolar. Afinal, como você lida com segredos tão profundos que podem destruir tudo o que você ama? Enquanto o calor aumentava, a única coisa que restava era um caminho de incertezas. E Ana, a cada instante, se perguntava quem realmente era Eliane e o que mais estava escondido sob a superfície das chamas. Então, do nada, a passagem atrás de Eliane começou a brilhar intensamente. Era um brilho dourado, quase como se estivesse chamando-os, revelando algo que estava escondido no fundo do passado. E justo nesse instante, o chão sob todos começou a desmoronar. Ana e Marcos tentaram se segurar, mas foram empurrados para cá e para lá, perdendo de vista Eliane e Clara em meio ao caos que se desenrolava. "Não! O colar!" Ana gritou, mas a figura de sua mãe já estava se esvanecendo na tempestade de fumaça e cacos de parede. O colar pulsava na luz dourada e então, em um movimento abrupto, uma onda de energia os atingiu, mais forte que qualquer coisa que já sentiram. Uma nova força parecia emanar do colar e atravessar suas almas. Não era apenas medo que eles sentiam, mas um chamado profundo para algo maior. Algo que poderia mudar tudo para sempre. Nesse momento de pura confusão, Ana percebeu que das sombras uma figura se ergueu. Era Eliane, mas não na forma ameaçadora que havia apresentado antes. Ela estava diferente, com uma expressão de redenção no rosto. Com uma mão estendida em direção ao colar, ela gritou: "Só assim podemos impedir o que vem a seguir." E nesse grito, enquanto tudo se contorcia ao redor, Ana sentiu que o destino que havia traçado para si mesma estava sobre a mesa. Poderia segui-lo ou poderia deixar tudo para trás. As chamas ameaçavam os laços que se formavam. E a única certeza que tinha era de que a verdade estava prestes a ser revelada de uma maneira que nunca esperaria. Em um lampejo, o colar explodiu em uma luz ofuscante e Ana sentiu suas pernas fraquejarem.
O calor da explosão a envolveu, enquanto uma visão repentina e aterrorizante chegava até ela. Lembranças que não eram suas começaram a fluir. Uma casa antiga, a risada de uma criança. Uma mulher com olhos familiares. Mas em vez de Eliane, era outra mulher. Era a avó dela, Clara. Mas então Ana viu mais. Uma noite chuvosa, um grito, uma traição. O coração dela disparou. Não! Não pode ser! A voz de sua avó ecoou na mente dela, revelando um segredo obscuro. A verdade não é o que você pensa, Eliane. Não é sua mãe. Ela é a irmã de sua mãe. O mundo de Ana se despedaçou. O cúmulo das mentiras estava desabando sobre sua cabeça. Eliane não era apenas uma rival. Ela carregava nas costas um peso que Ana não poderia imaginar. Enquanto a estrutura desmoronava, Ana compreendeu que os segredos da família a envolveram em um ciclo de dor que a acompanharia para sempre. Marcos! Ela gritou, mas o som se perdeu na catástrofe. Ele olhou para ela, um misto de confusão e alívio no rosto. Mas Ana soube, no fundo, que isso mudaria tudo entre eles. O amor dela por ele era real, mas o peso da história seria uma sombra que o seguiria eternamente. Ana olhou para a passagem que se fechava, enquanto a fumaça e as chamas engoliam o lugar. O que vem agora? Era a pergunta que todos deveriam fazer. E nesse instante, tudo o que restava era o eco do passado. Um apelo desesperado pela verdade que poderia destruí-los ou salvá-los. Cada segundo contava, enquanto as chamas avançavam. E Ana percebeu, o verdadeiro confronto ainda estava por vir. As chamas cresciam ao redor deles, a fumaça apertando o peito de Ana como um abraço de solidão. Ela sentia seu coração aos pulos, como se quisesse escapar pela boca. Não havia mais tempo. A revelação de Vitor a deixou em choque. Eliane é sua mãe? Ecoava em sua mente. Um mantra perturbador. Marcos estava paralisado, os olhos arregalados. Isso não pode ser verdade, ele sussurrou, a voz trêmula. Mas ali no meio do caos, Ana percebeu que o mundo deles nunca seria o mesmo. A intensa luz dourada da passagem se intensificava, quase como se a chamasse. Um impulso as fez dirigir-se para ela. Mas Eliane balançou a cabeça. Vocês não devem ir! Gritou, o desespero mingando em sua voz. O colar reluzia em seu pescoço como um farol de um segredo monstruoso. Precisamos proteger o que está do outro lado. Mas o prédio tremeu e tudo começou a desmoronar em volta deles. Em um instante se viu sendo empurrada para frente. Uma onda de calor passou e com ela uma nova determinação. Nós temos que nos arriscar, gritou. Antes que pudessem se mover, uma explosão varreu a sala, lançando Ana e Marcos para trás. O cheiro de fumaça encheu suas narinas e Ana bateu contra a parede. As chamas devoravam tudo. O chão se iluminava com uma luz alaranjada e, no meio da confusão, uma sombra começou a se formar. Era Clara, os olhos desesperados, mas a voz dela estava calma. Vocês precisam ouvir a verdade. O colar, ele contém o poder de desvendar tudo, mas também de destruí-los, disse, gesticulando freneticamente. Clara, o que você sabe sobre isso? Ana berrou, tentando se levantar. Sentia o corpo pesado, mas o desespero a impulsionava. O que realmente estava acontecendo? Preciso que você saiba, Ana. As coisas não são como pensam. O que Eliane quer não é apenas o poder sobre vocês, mas também sobre a família. Nesse momento, um estrondo ecoou e o teto começou a ceder. Moedas de metal,
Papéis queimados e fumaça acendiam numa dança caótica. E com um estrondo, uma parte da sala desabou, bloqueando a passagem que o cercava. Não podemos ficar aqui, Marcos gritou, puxando-a. Mas os olhos de Ana estavam fixos. Na silhueta diante deles, era Eliane, com o colar pulsando como se estivesse vivo. Vocês não entendem o que estão fazendo. Esse colar é nossa herança. Uma ligação que transcende a vida e a morte. E agora, se não me deixarem passar, tudo estará perdido. Eliane gritou, a voz tingida de desespero. Ana sentiu um frio na espinha. Ela sabia que ali havia mais do que somente um objeto. Era uma chave. Talvez para segredos ou mentiras que todos queriam proteger. Então, é isso? Você está dizendo que esses segredos podem nos salvar ou nos condenar? Questionou, desafiando Eliane com o olhar. Mas antes que pudesse responder, as chamas ao redor de Eliane se intensificaram. A sala começou a contorcer-se. Então uma luz ofuscante surgiu do colar e um grito ecoou. Era como se vozes do passado estivessem se libertando. Uma mistura de risadas e choros. Ana cobriu os ouvidos, mas a luz ficava cada vez mais forte. Então tudo aconteceu em um borrão de movimento e som. As labaredas se ergueram em direção ao teto, e em meio à luz dourada, Ana viu visões. Gritos de pessoas que conheceu e outras que nunca tinha visto. A história dela se desenrolava como um filme diante de seus olhos, e as conexões se entrelaçavam. E de repente, uma pessoa familiar surgiu. Seu avô. Ana, você precisa entender. Os olhos dele transbordavam sabedoria e tristeza. Eliane não é só uma mãe. Ela é uma responsável pelos nossos destinos. Ana sentiu como se a terra sob seus pés estivesse se desintegrando. O que você quer dizer com isso, avô? A pergunta ecoou tão intensamente que a sala parecia parar. Ela fez uma escolha. O rosto de seu avô se transformou em um misto de dor e alívio. Uma escolha que afetará tudo. E agora você deve decidir. Se permanecer, poderá descobrir a verdade. Mas a que custo? Então, num ato final de desespero, Eliane gritou: Não! Não deixem que a verdade os consuma. Mas as chamas a absorveram. E Ana soube no fundo que a luta estava apenas começando. O que viria a seguir? E quem realmente era Eliane? A única certeza era que o futuro nunca mais seria o mesmo. As chamas crepitavam como gritos silenciosos, consumindo tudo ao seu redor. Ana olhou em volta, o coração acelerado. O brilho do colar se intensificou, lançando luz e sombras na sala em ruínas. Eliane, com uma expressão perdida, olhou para Ana e disse: Precisamos unir nossas forças. Senão, tudo estará perdido! O orgulho de Eliane derretia sob a pressão das chamas. Ana sentiu o peso das revelações. A verdade do passado dela e da mãe a esmagava. Por que você não me disse? Gritou, a dor fervendo na voz. Eliane hesitou então, como se um véu estivesse sendo levantado. As lágrimas caíram. Porque eu não queria que você sofresse. Não como eu. Mas agora somos forçadas a confrontar o que realmente importa. Marcos avançou até Ana, lutando contra a fumaça que queimava seus pulmões. Ana, precisamos sair. Vamos entender isso depois. O desespero na voz dele a fez hesitar, mas um raio de esperança cruzou seu coração. Ele se importava. Lex, o que está por vir? Clara, das sombras, gritou desesperadamente. A adrenalina pulsava e Ana sentiu que a escolha estava nas suas mãos.
Vamos usar o colar! É a única chance que temos! As palavras pareciam emergir como uma força própria. Marcos assentiu, a determinação pulsando em seus olhos. Juntos, então! Ana gritou, e eles se dirigiram para a passagem iluminada, guiados pelo colar que pulsava. Cada passo era um desafio. As paredes tremiam, e a fumaça, um inimigo inigualável, enchia o ar com um gosto amargo. Na passagem brilhante, algo se ergueu do chão. Um véu dourado começou a se abrir. Ana hesitou. O que é isso? É o legrato da nossa família. Um poder que pode destruir. Eliane falou hesitante, sua expressão cheia de temor. Ou salvar, Marcos completou, segurando firme a mão de Ana. Eles avançaram e o colar pulsou com força. A conexão estava viva. O brilho do colar quase ofuscou seus sentidos, e a luz os envolveu, levando-os a um lugar completamente diferente. Uma sala antiga. Parecia uma câmara ancestral, cheia de artefatos e memórias. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As verdades partilhadas ali seriam mais poderosas do que qualquer um imaginara. Juntos, com as mãos unidas, o trio se virou para Eliane. Precisamos saber tudo, Ana disse, sua voz tremendo. O que você manteve oculto? Eliane respirou fundo. Havia um legado. E isso envolve a luta pelo que realmente somos. Se não enfrentarmos isso juntos, o que está por vir será ainda mais devastador. Esse colar é uma ponte para o nosso passado e para o futuro que podemos construir se unirmos nossos corações. Naquele instante, tudo se alinhou. O futuro, o presente, tudo estava entrelaçado. As chamas ainda dançavam atrás deles, mas agora havia uma saída, uma mudança no ar. Eliane, com um olhar resoluto, disse: Ora, não devemos mais nos esconder. Vamos nos tornar mais fortes juntos. Com um último passo, a luz explodiu. E Ana, Marcos e Eliane foram envolvidos por uma onda de calor e amor. Essa era uma nova chance, um novo começo. As chamas foram apagadas pelo poder do entendimento. E a verdade agora corria livre. A história deles juntos ainda não estava completa, mas era apenas o começo de algo novo. Ana sentia a esperança renascer como um passarinho que batia as asas pela primeira vez. Eles poderiam enfrentar qualquer coisa. Não havia mais segredos os separando. Agora, antes de irem embora, uma certeza preenchia o coração de Ana. A jornada deles era apenas o começo. E enquanto caminhavam juntos pela passagem, a promessa de um futuro brilhante os aguardava. E assim, enquanto os ecos da chama se dissipavam, Ana olhou para Marcos e Eliane, mais forte do que nunca. Isso não é o fim. É o meu começo. E é hora de preparar o chão para algo incrível. Se você se emocionou com essa nova chance de recomeço, então eu preciso que você se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Estou contando com você. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo que nos traz juntos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. O que você acha que vem a seguir?
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa reviravolta. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos seguir juntos nessa jornada.